Olá, bom dia pessoal. Nós somos o grupo 6, composto por mim, a Beatriz, pelo Alex e pela Thalita, e o experimento que a gente escolheu é sobre flotação. Então, a flotação é uma operação unitária, ou seja, envolve um processo físico. O objetivo dela é a separação de misturas heterogêneas de líquido-líquido, sólido-líquido ou apenas sólidos, com a adição proposital de um líquido para promover a separação desses sólidos. Existe a flotação natural, que age pela densidade, separando as partículas que sobem ao longo do tempo, as que forem menos densas. E existe a flotação industrial também, em que o processo é acelerado pela introdução de agentes tensoativos, revestindo os sólidos com uma película hidrofóbica junto à utilização de bolhas, que carregam esses sólidos para a superfície, formando uma espuma que pode ser removida. Ela é aplicada na mineração e no tratamento de água e esgoto. Existem os flotadores, que são os equipamentos que fazem a flotação. Essa é uma coluna de flotação, em que a alimentação é feita pela lateral. As partículas vão subindo com as bolhas, e aqui é formada a espuma, que sai pela lateral como flotado. E, no fundo, fica o não flotado, sem as partículas. Também a célula de flotação. O princípio é o mesmo. Existe um dispersor de bolhas, as bolhas vão subindo carregando as partículas que saem na espuma, e embaixo fica o não flotado, sem as partículas. Bom, então como já foi citado, o processo de flotação ele é utilizado para separações. Ele é muito utilizado tanto na separação de sólido-líquido quanto na separação líquido-líquido. E existem dois métodos que são mais utilizados para fazer a flotação. O primeiro deles é o processo de flotação por ar dissolvido, que é o FAD. Ele gera bolhas a partir da saturação do efluente que a gente tem com ar, geralmente em tanques esse efluente está, e esses tanques estão com pressões superiores à pressão atmosférica. E a gente também tem o processo de flotação por ar induzido convencional, que é o FAI, que diferente do primeiro, as bolhas são geradas mecanicamente por um rotor. Bom, e para ajudar no processo de flotação, a gente tem às vezes a utilização de agentes tensoativos. Mas antes de eu falar um pouco sobre os agentes tensoativos, vou falar um pouco sobre as propriedades físico-químicas que a gente tem dos líquidos. Então, quando um líquido ele entra em contato com uma superfície, ele pode reagir de duas formas. Ele pode se espalhar bem nessa superfície, quer dizer que ele é um líquido hidrofílico, quer dizer que ele tem afinidade pelaquela superfície que ele foi inserido, ou então esse líquido ele pode se manter no formato de gota. Ele é um líquido hidrofóbico, quer dizer que ele não tem afinidade pelaquela superfície a qual ele está inserido. Então, geralmente são utilizados tensoativos para melhorar a separação das substâncias. O objetivo principal é a formação de sólidos que terão afinidade pela fase hidrofóbica e a gente consegue ter uma separação melhor das substâncias. Olá, agora eu vou falar um pouco sobre o nosso experimento. Nós utilizamos um jarro de vidro, solo de jardim, água, óleo e uma pá pequena. A terra foi colocada dentro do jarro e depois nós adicionamos um pouco de óleo, como está sendo mostrado no vídeo, e misturamos para que a terra ficasse bem encharcada no óleo. Depois nós adicionamos um pouco de água e mexemos bem. A ideia na teoria é que o óleo, as raízes mais leves e os substratos flutuassem sobre a água, ou seja, flotassem, enquanto a terra decantasse. Pelos resultados apresentados, sendo 0 minutos exatamente no fim do vídeo, dá para notar que 5 minutos após já ocorreu a flotação. Algumas bolhas de óleo, no entanto, permaneceram próximo à terra inicialmente, mas foram gradualmente flotando da mesma forma que a água foi ficando mais límpida. Em 25 horas, a água estava praticamente transparente. Os nossos resultados eles são condizentes com o esperado, porque forma 3 fases visíveis e nas posições esperadas: óleo na superfície, água e solo embaixo. Pode passar. Essas são as nossas referências utilizadas. Muito obrigada por assistirem.